as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Estamos mais uma vez com mais um programa, O Caminho da Vida, com a alegria de entrar no seu lar e poder compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Sempre agradecemos a todos aqueles que nos ouvem, nos veem, divulgam o nosso trabalho, oram por nós, porque o nosso objetivo é levar para dentro dos lares aquilo que nós temos aprendido por parte da Palavra de Deus. Entre em contato conosco, você pode fazê-lo através do nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Através do e-mail, você pode nos mandar sugestões, fazer críticas a respeito do programa, enfim, trocar algumas ideias conosco. Acesse também o nosso programa através do nosso blogspot, que é o programa ocaminhodavida.blogspot.com. Nós usamos a mídia, damos graças a Deus por isso, porque podemos estreitar um pouco mais o nosso relacionamento e divulgar mais o nosso trabalho. No facebook.com/ocaminhodavida, você também pode acessar e ter conhecimento do nosso trabalho. Nós vamos ter a palavra compartilhada daqui a pouco pelo pastor Luiz Henrique, vamos ter um momento de debate a respeito dessa palavra. Enquanto nós fazemos aí a abertura do programa, você pode entrar em contato com um amigo, um parente, pode telefonar agora ou quem sabe mandar um recado pelo celular, pedindo para sintonizar nesse canal nesse momento. O telefone da nossa produção, que está à disposição também para um contato da sua parte, é o 8414-3940. Esse programa é das igrejas presbiterianas de Maringá, mas acima de tudo, da Igreja Evangélica de Cristo Jesus. Está à disposição do Senhor Deus nessa cidade para abençoar os lares com o compartilhar da palavra. Todos os dias há um recado novo, uma mensagem nova no nosso serviço do Disque Paz, 3025 3333. Vou repetir, 3025 3333. Todos os dias uma mensagem para o seu coração. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e retornaremos daqui a pouco com o pastor Luiz Henrique, usando matéria da revista Didaquê, falando hoje sobre o tema O Cristão e a Moda. Até já estamos voltando aí. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Quinta Comingá, de 23 a 26 de julho. Missões, uma simples questão de obediência. Preletores Edson Teixeira, Valéria Martins, Joel Estevanato e Josué Martins. Participação Team Street Brasil e Expressão de Amor. Conferência Infantil Tia Josi e Ministério Quarta IPR. Quinta Comingá, 23 a 26 de julho. Sede da Igreja Assembleia de Deus. Um encontro do povo de Deus para adoração. Tua palavra, lâmpada para os meus pés.
queremos falar um pouco hoje, como o pastor Elísio já comentou, acerca do cristão e da moda. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 14, dos versículos 10 até o 12. Eu quero que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, se você tiver, ou então você simplesmente ouça aqui o que vai ser dito na palavra do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A moda está sempre em mudança, variando de lugar para lugar e de época para época. Todos são, de alguma forma, influenciados pela moda. O cristão está no mundo e não tem como não ser influenciado. Porém, a moda ela não pode ser analisada apenas da perspectiva cultural. Aqueles que amam a Deus devem submeter-se ou devem submeter tudo em sua vida ao crivo da palavra do Senhor, para decidir se devem aderir ou não a determinadas modas ou a determinadas tendências. Um dos aspectos da vida em que a moda talvez exerça maior impacto é acerca da nossa maneira de nos vestirmos. E é justamente nisso que eu quero enfocar nesse nosso estudo, especialmente nesse aspecto. O cristão, ele deve acompanhar a moda, adotando estilos e práticas difundidos pelos formadores de opinião? É possível servir a Deus de maneira coerente, mesmo atuando no mundo da moda? Nós buscaremos hoje, na Palavra de Deus, princípios que podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. Eu gostaria, portanto, de lançar algumas lições para a nossa vida acerca desse tema da moda. A primeira lição que eu gostaria que nós discutíssemos, que nós observássemos, é que a moda em si não é condenável. Preste atenção, vou repetir. A moda por si só, ela não é condenável. A Bíblia faz menção em várias passagens a roupas e acessórios que eram usados tanto por pessoas piedosas e tementes a Deus, quanto pela sociedade em geral. E nós temos uma série de textos que falam acerca disso, eu não vou nem ficar listando todos, porque nós passaríamos muito tempo falando sobre todos eles. Usos e costumes mudam de acordo com a época e o lugar, segundo a cultura de cada povo. A diversidade cultural de cada povo deve, portanto, ser respeitada e ser apreciada. A Bíblia, e nós precisamos entender isso, não é uma vitrine para determinar quais os modelos de roupas são usáveis para os crentes e quais não são. A sacralização do terno e da gravata, por exemplo, ou a proibição de calça comprida para mulher, a proibição de bermuda para homem, eles, sinceramente, não encontram nenhuma base séria na Bíblia. É preciso haver liberdade nessa questão. Os que se apegam a essas exigências esquecem que Jesus e os seus discípulos usaram roupas completamente das diferentes que nós usamos hoje. A moda naqueles dias era outra. É claro que o discípulo de Jesus deve sim se vestir com discrição e com decência, mas entretanto isso se aplica tanto a quem gosta de andar na moda, quanto a quem não se importa com a moda. Segunda lição que a gente precisa aprender. Para o cristão, a aprovação de qualquer moda requer bom senso. Como já foi dito, a Bíblia não é uma vitrine que apresenta modelos a serem usados por homens, modelos a serem usados por mulheres e modelos proibidos. A palavra de Deus apresenta princípios, isso é importante deixarmos bem claro, apresenta princípios que são eficientes, que são eficazes para se definir o que é aceitável ou não. Por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 10, fala acerca disso. Romanos, nesse texto que eu li, capítulo 14, também fala acerca disso. No que se refere à vestimenta, o bom senso deve ser verificado nos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, deve ser verificado quanto ao modelo. A Bíblia não afirma qual é o comprimento que deve ter os vestidos, nem se é permitido ou não usar decote. Também ela não diz que comprimento deveriam ter as túnicas. Ela não menciona calça comprida para homens e nem bermudas. Modelos de roupas têm a ver, portanto, com a cultura de cada povo. Sendo assim,
Aquele que é crente em Jesus e que deseja glorificar a Deus com o seu corpo deve adotar modelos e acessórios que não exponham de forma desonrosa o seu corpo, mas que o dignifiquem. Assim escreve Paulo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Um texto bastante conhecido de Filipenses capítulo 4. Quanto à ocasião, segunda coisa que precisa ser observada, além de ser observado o modelo, o bom senso, precisamos observar quanto à ocasião também. É evidente que cada ocasião e cada lugar requerem uma roupa adequada, uma roupa diferente para cada uma delas. Não se veste sempre da mesma maneira para ir, por exemplo, ao trabalho, à escola, à praia, a uma praça, a um evento solene, a uma igreja para participar de um culto. São roupas diferentes para cada uma dessas ocasiões. São lugares e ocasiões que exigem uma apresentação adequada, tanto com base no que já está socialmente convencionado, quanto nas normas estabelecidas para cada um desses lugares. Terceira coisa também que se observa é quanto aos custos. O mercado da moda movimenta bilhões de dólares, reais ou euros no mundo todo. É uma indústria muito lucrativa. E na insensatez do mundo, ele acaba avaliando as pessoas por aquilo que elas vestem, por aquilo que elas usam e por aquilo que elas mostram ou por aquilo que elas ostentam. E não por aquilo que cada um é realmente. O cristão precisa ter uma postura crítica em relação a isso, devendo ser criterioso nessa questão. Já falamos aqui, inclusive, em alguns programas passados, acerca do bom uso que o cristão precisa fazer do seu dinheiro. Aquele que é crente em Jesus precisa ser comedido, não busca prazer simplesmente nas coisas materiais e não depende de ostentar essa ou aquela grife para conseguir se sentir importante ou se autoafirmar. Também não desperdiça o seu dinheiro com coisas ilusórias, que têm a ver apenas com a aparência. Enfim, o cristão age com discernimento e coloca-se acima desses detalhes, pois a vida com Jesus é plena. É pena que muitos que se dizem cristãos ainda sejam escravos daquilo que diz a moda, gastando o que tem e o que não tem para imitar outras pessoas. Além disso, uma quarta coisa que precisa ser observado quando nós vamos nos vestir é com relação ao bem-estar do próximo. É evidente que cada um deve usar o que gosta e o que pode, e não aquilo que os outros querem. Porém, também não é sensato tornar-se motivo de escândalo e causa de tropeço para algum irmão que seja um pouco mais fraco na fé. Na medida do possível, nós devemos zelar para que os nossos usos e costumes não ofendam o próximo. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala muito isso acerca disso no texto de 1 Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 10, em vários versículos. Outra coisa que é importante, a moda adotada pelo cristão não pode comprometer a glória de Deus. Preste atenção nisso. A moda adotada pelo cristão não pode comprometer a glória de Deus. Aquele que está seriamente decidido a agradar e glorificar a Deus será cuidadoso em tudo que fizer. Em se tratando de moda, terá a mesma preocupação e cuidado. A pergunta a ser feita é: eu estou glorificando a Deus com isso que eu estou usando? O apóstolo Paulo nos apresenta um princípio que deve reger a nossa conduta. Ele diz: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso também está nesse texto de Romanos, capítulo 14, versículo 22. É bom lembrar que esse versículo, em especial de Romanos 14, 22, ele se aplica a questões secundárias, que não estão no campo da que estão no campo da liberdade cristã. Ninguém pode usar esse texto, por exemplo, para dizer que aprova a mentira, o roubo ou o adultério, alguma coisa assim, argumentando de que não se sente condenado em cometer tais pecados. O nosso corpo ele é santuário de Deus e ele deve ser usado para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 6. Isso equivale a dizer que, adotada criteriosamente, a moda pode contribuir para honrar o corpo e para glorificar a Deus. Portanto, eu quero concluir dizendo que você que é cristão, você pode conviver com a moda, contanto que o seu relacionamento com a moda não seja pedra de tropeço, não seja escândalo, não seja algo que vá depreciar o próprio reino de Deus,
Deus pode ser glorificado na forma como você se veste? Essa é a pergunta que você tem que responder para você mesmo todos os dias, diante do espelho. Que Deus te abençoe. Voltamos daqui a pouco para continuarmos a nossa conversa aqui no programa O Caminho da Vida. Não saia daí. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos retornando agora com um momento que nós queremos compartilhar um pouco, desenvolver um pouco mais a respeito daquilo que nós acabamos de ouvir através da mensagem do pastor Luiz Henrique. Quero ainda lembrar que você pode nos acessar através do YouTube, youtube.com/O Caminho da Vida. Pastor Luiz Henrique, um dos textos citados logo no início foi o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aquele momento em que Samuel está diante dos filhos de Jessé para escolher o rei segundo o coração de Deus. E ali o texto diz que Deus diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Como é que nós podemos assim diferenciar? Como é que nós podemos entender essa diferença entre a maneira de Deus ver e a maneira do homem ver e aplicar isso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos? Bom, uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente é que nós não agimos de acordo com aquilo que nós somos por fora, nós agimos de acordo com aquilo que somos por dentro. Então não é porque eu tenho um cabelo preto, ou loiro, ou ruivo, que eu vou maltratar uma pessoa. Eu vou maltratar ou não uma pessoa baseado naquilo que está no meu coração. Portanto, o que precisa ser levado em conta não é o exterior, é o interior. Só que tem uma diferença, e aí entra na resposta da tua pergunta, que nós não temos a capacidade de sondar o coração como Deus o faz. E Deus sabe que muito mais importante do que aquilo que nós aparentamos é aquilo que nós somos. Então essas duas diferenças pautam a forma distinta de Deus olhar para as pessoas, de Deus tratar com as pessoas e de nós tratarmos com as pessoas. Nós nos relacionamos com elas baseado naquilo que a gente consegue ver e o coração não está incluso, e nós também tratamos as pessoas baseado com uma distinção diferente, baseado se ela é mais feia, mais bonita, mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, etc. e tal. Deus não usa dessa forma. Deus trata olhando para dentro, que deveria ser a forma como a gente lida. Mas como eu falei, além de pecadores e falhos, nós somos limitados também. Esse é um conhecimento que a gente não tem. A gente não tem um espectrômetro, um coraçãozômetro que possa medir o jeito do camarada tratar por dentro, como ele age no coração. Está participando conosco o evangelista Marcos Estrela, que vai se envolver também no nosso bate-papo. E hoje o pastor Alessandro está participando de uma viagem a serviço da Igreja Presbiteriana, está lá em Natal, na reunião do Supremo Concílio, e nós temos essa oportunidade de, em três, compartilharmos um pouco a respeito deste assunto. Se você estiver com a Bíblia aí, eu gostaria que os irmãos também acessassem nesse momento o texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Nós estamos conversando, o pastor citou algumas vezes a matéria, e que às vezes os homens acabam elaborando algumas coisas, ditando normas de comportamento ou no caso aqui, a moda. E o texto de Deuteronômio 22:5 diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. E esse texto é utilizado por alguns para
para estipular alguns tipos de vestimenta no que diz respeito ao homem e à mulher. Quem faz essa utilização, na verdade, não deveria ver toda a orientação, todo o mandamento, porque o capítulo 22 de Deuteronômio também fala de outros assuntos. Mas como é que nós poderíamos entender isso? Faz parte de um texto, pega um texto para dizer de algum tipo de roupa, por exemplo, mas não observa o que está de restante na lei. Eu sou favorável a esse texto, e como não ser favorável à Bíblia, né? Eu sou favorável a esse texto dizendo que homem tem que usar roupas de homem e mulher tem que usar roupas de mulher. Mas isso também deve ser observado com uma certa cautela, porque em momento algum, por exemplo, a gente vê a Bíblia colocando que determinado tipo de roupa é exclusivo de homem ou exclusivo de mulher. Se fosse assim, nós precisaríamos condenar todos os escoceses que usam, se a gente chamar de saia, eles vão ficar bravos, né? Usam kilt, que aos nossos olhos aqui é uma saia. E aí você pode dizer, isso é roupa de mulher. Bom, para aquela cultura não. Para aquela cultura é roupa de homem. Quem se apega muito a esse texto tende a dizer que o homem tem que usar uma calça, né? E a mulher uma saia. Vamos dizer assim. Essa é a que a gente consegue visualizar mais no nosso dia a dia. E sem sombra de dúvida, algo totalmente equívoco. Por exemplo, lá na minha casa, eu uso minhas calças compridas e a minha esposa usa as calças compridas dela. Há diferença nisso. Eu não uso a calça que é da minha mulher, por exemplo. O que a Bíblia está dizendo aqui nesse momento é a confusão daquilo que é usado pela mulher dentro da cultura e aquilo que é usado por homem. Então, na nossa cultura, por exemplo, aqui, se eu aparecer na igreja lá esse domingo agora com um vestido, então eu vou chocar, porque aqui, nesse aspecto, se aplica a questão daquilo que é diferenciado entre roupa de mulher e de homem. Inclusive a nossa própria cultura, ela faz algumas diferenças assim, que são... Eu fui lá para a Escócia para citar uma, mas a gente não precisaria ir tão longe, porque se você olhar para as roupas dos padres, as batinas, elas parecem com um vestido. Mas quem é que ousa dizer que padre está de vestido? Porque aos olhos da nossa cultura... é uma batina e não uma roupa de mulher. Porque aos olhos da nossa cultura nós sabemos diferenciar o que é uma roupa que parece um vestido, mas que é de mulher, e uma roupa que parece um vestido, mas é uma batina de um padre. E não há problema nenhum em lidarmos com isso. Inclusive com relação a essa questão das calças, certa vez eu conheço a situação de um pastor que foi repreender a filha porque estava usando calça e disse que calça era roupa de homem. E ela então abriu o armário, foi lá e pegou uma calça de lycra rosa dela e deu para o pai e falou, então vai domingo na igreja com essa. Então existe na nossa cultura sim um conhecimento acerca daquilo que é roupa de homem e daquilo que é roupa de mulher, não pelo formato da roupa, por quantos centímetros de tecido tem, mas pelo estilo da roupa por si só. Então, mas no capítulo 22, que foi citado em Deuteronômio, há, por exemplo, aqui a orientação de não semear 2 tipos de sementes na mesma horta, não lavrar com boi e com jumento. E o versículo 11 diz, não se vestir misturando dois tecidos. Uma roupa que tenha 2 tipos de linha, por exemplo. E que hoje é comumente usado. Naquele contexto, esta era o modo de diferenciar aquilo que o povo de Deus usava e aquilo que os povos pagãos usavam. Né? E pegar um versículo, a intenção da nossa conversa aqui é pegar um versículo e dizer, bom, esse tipo de roupa você pode usar, esse não, porque esse versículo diz isso. Mas o restante, então, das orientações que aparecem no capítulo acabam ficando de lado, né? Mas uma coisa que eu quero levantar também, porque parece que aqui os pastores estão só criticando o formato de outras igrejas irmãs e outras pessoas que pensam de maneira diferente. Algo que eu mencionei é que nós não nos vestimos apenas de acordo com o que a nossa sociedade coloca ou apenas de acordo com o que a nossa cabeça diz. Nós nos vestimos, inclusive, de acordo com o que determinados ambientes dizem que deve ser. Ninguém vai no fórum sem terno. Ninguém entra para participar de um casamento, no seu próprio casamento de bermuda, porque a sociedade considera que isso não convém. Portanto, se a sociedade na qual eu estou inserido, e isso diz respeito inclusive à minha igreja, se na igreja a qual eu estou inserido é comum, ou as pessoas costumam zelar ou prezar por um determinado tipo de roupa, eu preciso entender que eu faço parte daquela igreja e, portanto, eu devo
me moldar àquela igreja mais do que ela se moldar a mim. Isso a gente precisa levar em questão também. Marcos, a quem compete a maneira correta de se vestir? A quem compete a maneira de como os crentes devem se vestir? Aos pastores, aos líderes, aos pais, aos cônjuges? De quem é essa competência? Sem sombra de dúvida, quem deve avaliar a si mesmo é o próprio indivíduo com sua própria consciência, né? Agora, eu estou falando isso de um adulto. Agora, quando se fala de pais têm essa responsabilidade, está falando de filhos, né, que está debaixo da tutela dos pais ainda. Eu acho que deve começar por aí, pelos pais, orientando os seus próprios filhos que tipo de roupa deve se usar, né? Examinar sua própria consciência, como diz na reflexão do Luiz, se não está constrangendo outras pessoas, ou até mesmo vulgarizando o seu próprio corpo. Tem que levar a criança a pensar sobre isso. Então, eu acredito que começa pelos pais, e depois dessa educação dos pais, o indivíduo deve examinar sua própria consciência, agora quando adulto, né? E, lógico, a liderança também pode orientar nesse sentido, principalmente no contexto de culto, porque é um momento especial, né? E a ordem e decência devem fazer parte. Porque tudo aquilo que acaba escandalizando, tudo aquilo que acaba depondo contra o Evangelho, que realmente deve nos preocupar. Eu me lembro, hoje nós estamos aqui mais à vontade, talvez até em função do próprio assunto, né? Sem as gravatas e tal, mas eu me lembro que uma vez, saindo de um culto, estava muito calor, estava num lugar que era muito calor, e durante a pregação eu tirei o paletó e fiquei só de camisa e gravata, então eu tirei o paletó, deixei na cadeira, e na saída uma pessoa me abordou e disse: olha, pastor, isso não pode ser feito, lá na frente você tem que estar desse jeito, porque a palavra do pastor não tem autoridade sem esse tipo de roupa. Eu uso terno e gravata porque eu gosto de usar, mas não creio que seja isso que vai tornar a palavra ungida. A questão toda é aquilo que escandaliza no sentido de depor contra o corpo, depor contra o Evangelho e até mesmo trazer uma má interpretação a respeito da liberdade. Vamos voltar daqui a pouco no outro bloco, mas eu queria já iniciar com o pastor Luiz Henrique essa questão assim mais aprofundada. É lícito aos cristãos, atuarem no mundo da moda, inclusive sendo modelos? Vamos começar uma conversa assim, a gente vai para o comercial depois e continua depois. Tá, então antes até de entrar nessa conversa, eu vou usar esse finalzinho de tempo desse bloco fechando também, fazer um comentário com relação a essa resposta do Marcos Estrela. Eu acho que uma coisa que é importante, sim, é você observar o bom senso que você diz acerca da sua própria moda, acerca do que você veste, mas é importante também observar o que o apóstolo Paulo diz, que o corpo da esposa ou a esposa é do marido e o marido é da esposa. Portanto, se o jeito que eu me visto fere ao meu cônjuge, eu preciso rever o jeito que eu estou me vestindo. Respeito, né? Sem dúvida alguma. Porque, em primeiro lugar, enquanto esposa ou enquanto marido, eu preciso zelar pelo que passa no coração do meu esposo ou pelo coração da minha esposa. Então, com relação lícito ao cristão trabalhar no mundo da moda, inclusive sendo modelo e tal, isso é lícito? O que a Bíblia diz é que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E ao mesmo tempo tem outro texto que diz que tudo aquilo que nós formos fazer, comer, beber ou qualquer outra coisa, precisamos fazer para a glória de Deus. Como que nós vamos contrabalancear o nosso emprego e a glória de Deus? O cristão no mundo da moda, que quando ele entra no mundo da moda, ele precisa saber disso, ele precisa saber lidar com isso. Vamos para o nosso comercial e daqui a pouco nós retornamos a partir desse ponto e vamos desenvolver um pouquinho mais, porque você que acessou, que entrou agora no programa, está participando agora, nós estamos falando hoje sobre o cristão e a moda, tentando entender um pouquinho isso à luz da palavra de Deus. Já voltamos. Olá, eu quero fazer um convite a você.
é a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Acesse o Facebook aí, facebook.com/o Caminho da Vida. Aí veja um pouquinho mais do nosso programa. Voltamos aí, o pastor Luiz Henrique estava discorrendo um pouco a respeito disso. O Marcos, durante o intervalo, falou alguma coisa. Pensar um pouco a respeito da participação do cristão como modelo, como estilista e tal. Como é que nós lidamos com isso? É só Ou citar está que eu achei proibido ao cristão agir nisso? Eu achei o texto aqui que eu estava dizendo, é 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, se Deus pode ser glorificado, se eu consigo glorificar a Deus no meu emprego, no meu jeito de me vestir ou no meu jeito de trabalhar, então não há problema nenhum, de forma alguma. Eu acredito que a própria moda tem traço é algo divino. Porque a moda, ela se preocupa com a imagem, e nós somos imagem e semelhança de Deus. A moda também, ela se preocupa com a harmonia do nosso corpo. A natureza, ela é harmônica, ela é organizada, ela tem uma mensagem de organização. E também a moda, ela é criativa, coisa que Deus é, nós sabemos da criatividade de Deus. Então, nada mais o ser humano usar a própria moda para refletir a glória de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus que está em nós, a criatividade, a organização e tudo mais. Então, eu acredito que tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor, assim como o próprio pastor Luiz acabou de mencionar o texto. E essa questão também de o cristão dever ou não trabalhar no ramo da moda, nós precisamos ver que todas as profissões vão te dar a oportunidade de envergonhar o nome de Deus, e todas as profissões vão vão exigir de você uma determinada postura para que isso não aconteça. Cabe ao cristão, independente da profissão, dar o bom testemunho. Independente da profissão, cabe ao cristão saber como agir para que Deus seja louvado enquanto ele é profissional. No Velho Testamento, o próprio Senhor acaba ditando a moda entre aqueles que o serviam, né? É dado a Moisés como deveriam ser as vestes sacerdotais, como deveriam se comportar com essas vestes, e havia um modo todo particular do povo de Deus se vestir de acordo com a cultura. E o pastor Luiz Henrique falou uma coisa que me chamou a atenção a respeito de princípio, não é o que os outros querem, então, mas o princípio bíblico que está embutido nisso. Que princípio bíblico pode ser aplicado pelo cristão no momento dele decidir o que ele vai vestir, o que ele vai usar? Nesse caso específico dos sacerdotes e Deus ditando a moda, nós precisamos ver dois pontos. Primeiro, que ele estava ditando a moda dos sacerdotes. Assim como ele ditava qual que era o tecido que iria ser usado para construir a parede, de que material ia ser revestida a tampa da arca, coisas assim, o sacerdote fazia parte daquela imagem. Portanto, a roupa do sacerdote tinha que ser de acordo com a vontade de Deus para expressar o templo. E naquela circunstância ali. Naquela circunstância específica. Não era a roupa que o sacerdote usava para picar cebolinha enquanto ajuda a mulher a fazer comida. É outra coisa. E outra... quer dizer que hoje eu tenho que pegar aquele modelo e desenvolver para aparecer domingo na minha igreja vestido daquela forma. Eu espero que você não faça isso. Senão... E outra coisa que a gente precisa ver é que o povo estava saindo do Egito naquela hora e não tinha uma cultura deles ainda. Estava muito mesclado, depois de 440 anos de Egito, estava tudo muito mesclado entre aquilo que os egípcios faziam e aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então Deus vem botando ordem. Mas o princípio por trás ainda permanece o mesmo. O princípio que Deus estabeleceu lá, de que a nossa moda precisa ser aquilo que nos mantém de maneira decente diante do outro, aquilo que faz com que as pessoas não se escandalizem com aquilo que nós usamos, esses princípios permanecem até hoje. Filipenses 4:5 diz:
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e aí faz a advertência, perto está o Senhor. Quer dizer, um princípio que deve me reger, a minha moderação deve ser conhecida de todos. Eu não posso usar algo que deponha contra a minha sua fé, o meu testemunho ou a minha fé em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz, nós temos liberdade, escrevendo aos Gálatas, mas não use dessa liberdade para dar ocasião à carnalidade, ao pecado. Né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, ele fala de um contexto de culto, né? E onde estava aparecendo a carnalidade, de uma forma diferente. Ele diz lá, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esse é o princípio, não só dentro do culto, para o cristão, mas em todos os lugares. Né? A ordem e decência. Para o sacerdote lá no Velho Testamento, como foi dito aqui o texto, ele esteve dentro daquela circunstância, dentro do templo, cumprindo isso, sua ordem e decência. Mas isso ficou lá no Velho Testamento. O princípio é o mesmo, a ordem e decência em todos os lugares. Agora, uma coisa que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos, o que infelizmente acontece muito, esse princípio que tem deixado de lado por muito cristão. Né? Ao invés de demonstrar a harmonia da sua roupa, da sua vestimenta para a glória de Deus, está mais preocupado em passar a sua própria imagem. Aí, nesse sentido, a moda pode contribuir para a idolatria. O indivíduo está preocupado mais com a sua própria imagem. E também expor, inclusive, a própria carne, né, com um certo tipo de roupa em certos lugares. Então, a moda, o problema da questão da moda não é a moda em si, é o coração do indivíduo. Como disse o pastor Luiz, o problema não é a moda, o problema é o coração do homem. Eu posso usar moda super sensual em um contexto que não tem nada a ver, dentro da igreja, por exemplo, para expor a minha carnalidade. Isso por detrás tem uma questão de autoestima baixa ou quer chamar a atenção de outras pessoas. Né? Interessante que o pastor Luiz também citou o texto que Paulo escreveu ao Coríntios, né? Que o corpo da mulher pertence ao homem e também o corpo do homem pertence à mulher. Há uma extensão, uma ligação muito forte. O que se afeta um, afeta o outro também. Como eu devo me vestir? Eu não posso prejudicar a minha relação conjugal, o meu marido, não posso constrangê-lo com a minha roupa ou a minha esposa, mas também, por incrível que pareça, às vezes tem homens que gostam que as suas mulheres demonstrem a sua super sensualidade para demonstrar para ele, homem, demonstrar para outros homros que olha só o que eu consegui. Que também não é certo. Também não é certo. Aí você está usando a sua esposa como um acessório. Exatamente. Outro erro também. Achei interessante uma frase que é colocada do Calvino, João Calvino, na matéria, lição, na matéria do Didaquê, que é o que nós temos divulgado, que nós temos, na verdade, pregado o Didaquê, que são os desafios da atualidade. Mas ele diz assim, escreveu assim: 2 coisas devem ser levadas em conta nas vestes: a utilidade e a modéstia. Todos os excessos ou exageros se originam de uma mente corrompida. Então ele é bem lógico no raciocínio. Levamos 2 coisas em consideração com relação ao vestuário: a utilidade e a modéstia. O que for excesso, o que for exagero, está se originando de uma mente que está corrompida, ou seja, o objetivo não é bom, o objetivo não é edificante. Né? É porque a moda ela tem a questão de ser útil, porque é para isso que nós temos roupa, e a partir do momento que ela deixa somente de ser útil e passa a ser um mecanismo para eu atingir um determinado fim, aí você está começando a entrar na área dos excessos, e aí você precisa se policiar contra Qual isso. seria a beleza contemplada por Deus? Porque tem um texto que também é mal interpretado às vezes, e aqui vai a observação do pastor Luiz, não estamos aqui fazendo menção nem atacando nenhuma doutrina, precisamos respeitar isso, mas ao mesmo tempo levantar os nossos olhos com relação a algumas interpretações. Mas 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4 diz, com relação às mulheres: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és. Então, nesse sentido, alguns interpretam que não é para ter, que a mulher se enfeite de forma alguma. E o que a palavra está dizendo aqui, que a centralidade da coisa, a vida não deve ser em função disso. Porque cita a própria Sara, e a Sara era uma mulher que aos 60 anos chamava a atenção
por causa da sua aparência, por causa da sua beleza. Então, é lógico que nós não podemos dizer de uma forma assim taxativa, mas qual seria o tipo de beleza então que chama a atenção de Deus? O que é que desperta no sentido a nossa intenção de através da nossa roupa agradarmos a Deus? O que a gente precisa ver aqui, esse texto específico de Pedro, ele não está proibindo os acessórios, ele está enfatizando o que deve ser buscado. Portanto, é igual quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que o exercício físico para pouco se aproveita, mas o exercício espiritual para muito se aproveita. Então ele não está proibindo o exercício físico, ele está apenas dizendo que tem outras coisas que são mais importantes do que isso. Porque pode ter uma pessoa que não se feita de forma alguma, mas tem a língua ferina, não tem uma vida de comunhão com Deus e tal. A questão, novamente nós voltamos à palavra de Deus a Samuel. Deus não vê como o homem vê. Exatamente. Jesus estava cercado de religiosos que estavam todos parlamentados, mas em muitos momentos Jesus expôs toda a pecaminosidade que havia no íntimo deles, ao passo que o seu olhar estava voltado para pessoas que aparentemente eram interpretados como pecadores e marginalizados em função disso, mas olhando o interior via ali uma vida que precisava da graça de Deus, e muitos desses ele tocou com o toque da salvação, né? O que mais, irmãos? Pelo nosso tempo, eu gostaria de dizer uma questão também. O apóstolo Paulo ele fala acerca das mulheres, para elas não se ornamentarem com frisados de cabelos e etc e tal, a mesma coisa de que Pedro está dizendo, mas ele coloca a questão do se ataviar com boas obras, se ataviar com boas atitudes. Novamente, o apóstolo Paulo concorda com Pedro quando ele está dizendo que não é que o frisado seja condenado, é que o que deve ser buscado em primeiro lugar deve ser as boas atitudes, as boas obras. Você já tem aquilo, não há problema nenhum, portanto, em se acrescentar, em se embelezar com algo exterior também. Quero concluir com isso aqui, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O programa já chegou ao final, nós vamos para o comercial. Retornamos daqui a pouco para o encerramento e para a oração com o pastor Luiz Henrique. Quinta Comingá, de 23 a 26 de julho. Missões, uma simples questão de obediência. Preletores Edson Teixeira, Valéria Martins, Joel Estevanato e Josué Martins. Participação Team Street Brasil e Expressão de Amor. Conferência Infantil Tia Josi e Ministério Quarta IPR. Quinta Comingá, 23 a 26 de julho. Sede da Igreja Assembleia de Deus. Um encontro do povo de Deus para adoração. Pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei que você tivesse entrado aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Obrigado para você que acompanhou o programa Caminho da Vida. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos se você puder fazê-lo. Deus amado, queremos agradecer pela orientação do Senhor, que todos os dias nos alcança e vem enriquecer as nossas vidas, Pai. Queremos clamar para que, em nome de Jesus, o Senhor utilize a nossa vida, o nosso corpo e a nossa maneira de nos portarmos, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu reino seja engrandecido. Faça isso na vida dos pastores do programa Caminho da Vida, faça isso na vida do pessoal da produção, na vida do pessoal
que nos acompanha pela televisão, pelos teus filhos, Senhor. Faça isso na vida dos teus filhos esparramados por esse mundo. Nos ensine a nos portarmos, inclusive com relação à moda, de maneira tal que nós possamos louvar o Senhor nas nossas vidas, inclusive na nossa moda, na nossa maneira de nos vestirmos, Pai. Nos derrame sobre nós bom senso, sabedoria, para que a gente possa lidar de maneira correta nesse ponto, Pai. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão